Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Hoje não é apenas mais um dia comum. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando para recomeçar, respirar com esperança e seguir em frente debaixo da proteção dele. Meu nome é Liz Mombrini, hoje é quinta-feira e mais uma vez nós estamos aqui para falar com Deus, o nosso Pai. Sejam todos bem-vindos ao canal Minutos de Oração. Deus tem a sua maneira de agir e eu creio que esta mensagem não chegou até você por acaso. Deus manda te dizer hoje que existe abrigo, existe cuidado e existe livramento para a sua vida. E se você crê que Deus pode falar com você nesta manhã, escreva amém aqui nos comentários. Também se inscreva no canal, deixe o seu like e permaneça comigo até o final desta oração, porque eu creio que Deus vai fortalecer o seu coração. Receba esta palavra, meu irmão e minha irmã, porque ela pode mudar a maneira como você vai viver este dia que está apenas começando. Hoje, o Senhor quer falar com você sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia, o Salmo 91, que começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. O texto não fala de apenas visitar a presença de Deus de vez em quando. Ele fala de habitar. Habitar é permanecer. Habitar é fazer da presença do Senhor o lugar mais seguro da nossa alma. E é exatamente isso que Deus quer de nós hoje. Eu não sei como foi a sua noite, como você acordou no dia de hoje. Talvez você já tenha acordado com a mente cansada, com o coração apertado, com a alma cheia de preocupações. Antes mesmo de sair da cama, já tenha pensado nos problemas, nas contas, nas notícias ruins, nas lutas da família, nas incertezas da vida. Deus quer te lembrar hoje que existe um lugar de descanso para você. Não é um refúgio para fugir da realidade, não, meus irmãos, mas é um lugar onde você vai encontrar paz, mesmo em meio às circunstâncias que você está vivendo. E essa paz vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar hoje. Esse lugar é a presença do Senhor, onde a nossa alma encontra paz em meio à guerra. Quando o salmista diz que aquele que habita descansará, ele está nos ensinando que o verdadeiro descanso não vem da ausência de problemas, mas vem da certeza de que Deus está no controle. Há pessoas que dormem, mas não descansam. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão em pedaços. Só que hoje, meu irmão e minha irmã, Deus está te chamando para descansar à sombra dele, para descansar sobre o cuidado dele, para se refugiar no abrigo dele. E debaixo dessa sombra, o medo perde a força e a nossa alma volta a respirar. O Salmo 91 continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que palavra poderosa, meus irmãos! Isso é mais do que um versículo. Isso é uma decisão espiritual. O salmista está declarando com a própria boca em quem ele escolheu confiar. E eu quero te encorajar nesta manhã, meu irmão e minha irmã, a fazer o mesmo. Talvez muita coisa esteja fora do lugar na sua vida, mas se Deus continua sendo o seu refúgio, então você está em um lugar seguro. Meus irmãos, existem dias em que a nossa fé precisa falar mais alto do que os nossos sentimentos. Existem manhãs em que o coração não tem força para prosseguir, mas a nossa alma precisa se levantar confiando no amor e na bondade de Deus. E é nesse momento que nós declaramos com fé: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha segurança. Não porque tudo já se resolveu, mas porque Deus continua no trono e nada foge do controle das mãos dele. A palavra de Deus continua com uma promessa poderosa.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso fala de perigos visíveis e invisíveis, fala de armadilhas escondidas, dos ataques silenciosos, fala de tudo aquilo que tenta alcançar a nossa vida quando nem sequer percebemos. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar quantas vezes Deus já te guardou de situações que você nunca chegou a entender? Quantas portas o Senhor fechou porque por detrás delas havia dor e destruição? O laço do passarinheiro representa aquilo que é armado em segredo. São ciladas, enganos, tentações, influências erradas, decisões precipitadas. As situações parecem boas, mas escondem dor. Na nossa limitação, às vezes nós podemos pensar que perdemos uma oportunidade, mas na verdade foi Deus nos livrando. Às vezes choramos por algo que não deu certo, mas depois entendemos que o Senhor estava nos protegendo. Deus manda te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, que Ele continua te livrando de armadilhas que você nem sequer chegou a perceber. A peste perniciosa também fala de coisas que se espalham e tentam contaminar o nosso coração. Pode ser o medo, a ansiedade, o desânimo, a opressão, a tristeza profunda, a falta de esperança. Vivemos em dias em que muitas pessoas estão adoecendo por dentro, mas a palavra nos lembra que existe proteção no Senhor. Existe cura na presença dEle, existe livramento em nome de Jesus. Aquilo que tenta te consumir em silêncio não será maior do que o cuidado de Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Como é poderosa a palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz ainda que Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso é a figura de um Deus que não apenas protege, mas acolhe, não apenas guarda, mas envolve. Não apenas livra, mas se aproxima. Debaixo das asas do Senhor, a nossa alma encontra calor, consolo, abrigo, encontra segurança. Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Deus não está indiferente à sua dor. Ele está perto, Ele está te vendo, Ele está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. Talvez você tenha começado este dia se sentindo sozinho, incompreendido ou até mesmo esquecido. Talvez as pessoas ao seu redor não saibam a batalha que você enfrenta sozinho. Talvez você tenha chorado sem que ninguém visse, mas o Senhor viu, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Portanto, Jesus conhece o que está no mais profundo do teu coração. E nesta manhã Ele te chama para perto, Ele te chama para debaixo de suas asas, onde há um lugar preparado para você descansar, entregar a sua dor, depositar a tua oração e renovar a tua esperança. O salmista continua dizendo que a verdade de Deus será escudo e broquel. Que coisa poderosa! A palavra do Senhor nos protege. Quando a mentira tenta entrar, a verdade de Deus nos sustenta. Quando o medo tenta dominar, a verdade de Deus nos fortalece. Quando as acusações tentam nos derrubar, a verdade do Senhor nos levanta. É o Senhor quem nos faz andar de cabeça erguida. Por isso é tão importante começar o dia com a palavra de Deus. Porque a nossa mente precisa ser guardada pela verdade antes de enfrentar as vozes deste mundo. O Salmo continua dizendo: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. A palavra não diz que não existirão terrores. Terror é um medo muito intenso. A palavra não diz que não existirão setas ou batalhas. Ela diz que você não precisa viver dominado pelo medo. Há pessoas que estão cercadas de medo o tempo todo. Medo do amanhã, medo de perder, medo de adoecer, medo de não conseguir. Só que Deus manda te dizer hoje, o medo não pode governar um coração que confia em Deus. O terror da noite fala daquelas angústias que aparecem quando tudo está em silêncio.
São pensamentos pesados que tentam dominar a nossa mente, lembranças dolorosas, crises de ansiedade, insônia, aperto no peito. Já a seta que voa de dia representa aquilo que tenta nos atingir de repente. Ela vem sem aviso, no meio da nossa rotina. Mas em todas essas coisas, a promessa de Deus permanece. O Senhor continua sendo o nosso escudo, continua sendo o nosso refúgio, continua sendo o nosso socorro bem presente em toda a tribulação. A Bíblia também fala da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, há ataques que vêm no oculto e há ataques que aparecem diante de todos. Existem dores que são secretas e existem lutas que são expostas. Existem guerras da alma que ninguém vê e existem problemas que todo mundo percebe. Mas o Senhor não perdeu o controle em nenhuma dessas situações. O Deus que te guarda de noite é o mesmo Deus que te guarda de dia. Glória a Deus por isso. Talvez você esteja vivendo uma luta dentro de casa. Talvez exista uma aflição na família, uma enfermidade, preocupações com os filhos, dívidas, portas fechadas, relacionamentos abalados, ou um peso emocional que parece difícil demais de suportar. Mas receba essa palavra hoje, meu irmão e minha irmã. Deus não perdeu o governo da sua história. O que para você parece grande demais, para o Senhor é pequeno. Porque Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus que realiza o impossível. O que tira o seu sono não tira a autoridade de Deus. O que te assusta não surpreende Jesus. O salmista declara que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é uma palavra de arrogância, isso é uma palavra de confiança. É a certeza de que mesmo em meio ao caos existe preservação para quem faz do Senhor o seu abrigo. Deus continua sustentando os seus. E se você chegou até aqui, é porque a mão do Senhor te guardou. Meus irmãos, se essa palavra está falando ao seu coração, clique no gostei deste vídeo e compartilhe com seus contatos. Quantas vezes você já pensou que não suportaria mais? Quantas vezes você achou que iria desabar? Quantas vezes sentiu que estava no seu limite? E mesmo assim você continua de pé. Sabe por quê? Porque foi Deus quem te sustentou. Não foi a sua força, não foi a sua capacidade, não foi a sua resistência. Foi o Senhor que te segurou quando ninguém estava vendo. Foi Jesus te levantando no secreto. Foi a misericórdia dele renovando a tua vida a cada manhã. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui está o segredo. A proteção de Deus não é tratada como superstição, mas como um relacionamento íntimo e profundo com Ele. O salmista não está confiando em sorte, ele está confiando em Deus. Não é uma fé vazia, é uma habitação, é permanência, é comunhão. É uma vida com Deus. Quanto mais o coração se aproxima do Senhor, mais ele encontra paz para atravessar os dias difíceis. Por isso, meus irmãos, eu quero te dizer algo com todo carinho, com todo respeito e com amor. Não busque Deus apenas quando o problema aperta. Busque Deus porque Ele é digno, porque Ele é Pai. Busque Deus porque sem Ele a sua alma se perde. Quando a presença do Senhor deixa de ser visita e passa a ser morada, a nossa vida muda. O coração muda, as reações mudam, a maneira de enfrentar o dia muda, porque quem habita em Deus não vive mais apenas pelo que vê, mas pelo que crê. A promessa continua dizendo assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda aqui aponta para o lar, para a família, para o ambiente íntimo da nossa vida. E isso é forte demais, meus irmãos.
porque não se trata apenas de uma proteção individual, mas também de um cuidado que alcança a nossa casa. Quantas mães oram pelos filhos, quantos pais intercedem pela família, quantas pessoas apresentam o seu lar diante de Deus. E hoje nós declaramos com fé: a nossa casa pertence ao Senhor. Talvez o inimigo tenha tentado semear confusão, medo, desgaste, tristeza dentro do seu lar. Talvez haja um ambiente pesado, uma preocupação contínua ou uma sensação de luta constante. Mas o Senhor manda te dizer hoje que a presença dele é maior do que qualquer opressão. Jesus tem o poder para trazer paz onde havia confusão, restauração onde há feridas, esperança onde há desânimo. Continue orando pela sua casa, meu irmão e minha irmã. Continue se consagrando a sua família ao Senhor. E então chegamos a uma promessa preciosíssima, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus! Isso mostra que o céu se move em favor daqueles que confiam no Senhor. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Há proteção espiritual, há cuidado sobrenatural, há livramento que nem sequer conseguimos medir. Deus ordena aos seus anjos para obedecerem. O Senhor conhece cada caminho que você vai percorrer neste dia e já está cuidando de cada detalhe. E a palavra continua dizendo assim que eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra. Veja como Deus cuida até dos pequenos detalhes. Às vezes pensamos apenas em grandes milagres, mas o Senhor também age nas pequenas coisas. Ele guarda os nossos passos, evita tropeços, fecha caminhos errados, interrompe decisões precipitadas e protege em situações que poderiam trazer grande dor. O Deus da Bíblia é um Deus que age no extraordinário, mas também cuida do cotidiano com amor e precisão. Isso nos ensina que a vida do cristão não está entregue ao acaso. Você não sai de casa desamparado, você não enfrenta o dia abandonado, você não anda sozinho. O Senhor vai à sua frente, vai ao seu lado, Ele permanece sobre a sua vida cuidando de você. Quando entendemos isso, até o coração aflito se acalma, não é mesmo, meus irmãos? Porque, independente do que vai acontecer no nosso dia, existe uma certeza maior. Deus está comigo, Deus está com você. E se Deus está conosco, então nós podemos continuar caminhando em paz e confiando nele. O Salmo 91 continua dizendo assim: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso fala de vitória sobre aquilo que ameaça, intimida e tenta destruir. O leão aponta para a força que quer te amedrontar. A serpente aponta para a astúcia que quer te envenenar. Mas a promessa do Senhor é de autoridade espiritual. Em nome de Jesus, você não foi chamado para viver dominado pelo medo, mas para permanecer firme na confiança e no poder de Deus. Talvez exista hoje um leãozinho rugindo na sua mente, tentando te fazer acreditar que não vai dar certo. Talvez exista uma serpente tentando lançar veneno sobre os seus pensamentos, trazendo desânimo, culpa, confusão, insegurança. Mas receba essa palavra hoje, meus irmãos. Em nome de Jesus, essas forças não terão a palavra final sobre a sua vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus te chama para viver em fé e não em opressão. E o salmo chega ao ápice, que é quando o próprio Senhor fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que palavra gloriosa! O próprio Deus está confirmando que haverá livramento, resposta e cuidado. Não é somente o salmista declarando confiança, é o Senhor declarando compromisso. Quem invoca o nome do Senhor não clama no vazio. Deus responde.
Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez haja uma oração antiga no seu coração. Talvez exista uma lágrima que ninguém conhece, mas Deus conhece. E hoje o Senhor manda te dizer: eu ouvi o teu clamor. Pode ser que a resposta não venha no tempo que você imaginou, mas ela virá no tempo perfeito de Deus. O silêncio do Senhor não é abandono. Muitas vezes é preparo, é tratamento, é livramento, é construção de algo mais profundo do que você e eu conseguimos enxergar. E o texto continua: estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Isso é poderoso demais, meus irmãos. Deus não promete apenas nos tirar da angústia, Ele promete estar conosco dentro dela. E isso muda tudo. Porque o maior milagre muitas vezes não é apenas a saída do vale, mas a presença de Jesus dentro do vale. Tem dias que a gente se sente mais forte só de saber que não estamos sozinhos. E tem momentos em que a paz chega porque Deus está perto. Se você está vivendo angústia, receba isso com fé. O Senhor está com você agora. Ele está vendo esse peso no seu peito, Ele está vendo essa luta que você quase não consegue explicar, Ele está vendo esse cansaço, essa aflição, essa inquietação. E Ele não apenas vê, Ele entra na dor, sustenta a tua alma, fortalece o seu coração e prepara o momento da saída. O Deus que entra com você no processo é o mesmo Deus que vai te tirar dele com honra. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui termina o Salmo 91 e termina de forma gloriosa. O Senhor promete vida com propósito, promete cuidado contínuo e salvação. Isso nos lembra que o maior presente não é apenas viver muitos dias, mas é viver cada dia debaixo da vontade de Deus. A salvação em Jesus é a maior segurança para a nossa alma. Quem está em Cristo pode enfrentar a vida com esperança, porque seu futuro está nas mãos do Senhor. Agora, se você puder, meus irmãos, aquiete o seu coração por um instante. Se puder, feche os olhos, respire fundo, esqueça por alguns momentos o barulho à sua volta e concentre a sua alma na presença de Deus, porque nós vamos falar com o Senhor agora. E eu quero te convidar a orar não apenas ouvindo, mas concordando com cada palavra, apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família e este novo dia nas mãos poderosas de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã e te agradecemos porque o Senhor já esteve conosco desde o momento em que nós despertamos. Obrigada, Senhor, porque enquanto nós dormíamos, o Senhor nos guardou. Obrigado porque o Senhor sustentou a nossa vida, renovou o nosso fôlego e nos permitiu começar mais um dia na Tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não podemos fazer nada, mas contigo nós temos força, abrigo, direção, confiança. Senhor, nós escolhemos habitar no Teu esconderijo. Escolhemos fazer da Tua presença nossa morada. Por isso nós estamos aqui nesta manhã orando. Não queremos apenas Te buscar quando o medo apertar. Nós queremos caminhar contigo todos os dias. Queremos que a Tua vontade seja maior do que a nossa. Queremos que a Tua voz fale mais alto do que as nossas aflições. Queremos que o Teu Espírito nos conduza em cada decisão. Seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa paz neste dia. Meu Deus, livra-nos dos laços escondidos, desfaz toda a armadilha preparada contra a nossa vida, guarda-nos de decisões erradas, de caminhos perigosos, de influências nocivas e de todo engano que tente nos afastar de Ti. Livra-nos também, Senhor, de ter uma mente ansiosa, livra-nos do medo, da opressão e de todo pensamento que não vem do Senhor. Cobre-nos com as Tuas asas, seja o nosso escudo, sustenta-nos com a Tua verdade e fortalece a nossa fé em nome de Jesus.
Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, consagramos ao Senhor cada pessoa que amamos, visita o nosso lar com paz, remove toda perturbação, toda divisão, toda enfermidade, toda tristeza. Derrama da Tua presença sobre cada cômodo da nossa casa, que haja proteção sobre as nossas portas, sobre os caminhos, sobre os relacionamentos e sobre os projetos da nossa família. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e habitaremos no Teu esconderijo. Pai, ordena os Teus anjos ao nosso respeito. Guarda os nossos caminhos, livra-nos de acidentes, dos perigos, dos tropeços e dos ataques do inimigo. Que nenhum mal prevaleça contra nós. Dá-nos também coragem para enfrentar este dia com fé. Se houver leões rugindo, dá-nos paz. Se houver serpentes tentando lançar veneno, dá-nos discernimento e autoridade em Jesus. Nós declaramos que o Senhor está no controle de tudo e que a vitória vem das Tuas mãos. E desde já, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelas portas que o Senhor abriu, pelas que o Senhor fechou para nos proteger. Obrigada pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pela Tua presença, Senhor, na hora da angústia. Nós declaramos com fé: Deus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, nenhuma arma preparada, forjada contra nós prosperará. Este dia pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, creia que Deus ouviu a nossa oração. Continue firme, continue confiando. Não entregue o seu coração ao medo, entregue o seu coração ao Senhor. Se esta palavra falou com você, escreva amém aqui nos comentários, deixe o seu pedido de oração ou de agradecimento, curta o vídeo, isso é importante, compartilhe este vídeo com seus contatos no WhatsApp, nas redes sociais, para que esta mensagem abençoe e fortaleça mais pessoas. E se inscreva aqui no canal Minutos de Oração e ative o sininho. É importante ativar o sininho para que você não perca nenhuma das nossas orações. E nós vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz e atuante em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. E até a nossa próxima oração.